Boa noite, queridos. Graça e paz. Mais uma vez nos encontramos aqui por este canal para falarmos a respeito da palavra do Senhor. Espero que todos tenham passado um excelente dia e eu quero compartilhar com os irmãos mais uma vez aqui na palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler apenas do versículo 16 até o versículo 21. Eu quero convidar você a compartilhar dessa leitura e também dessa reflexão que estaremos fazendo nesta noite. A palavra do Senhor lá em João 16, em João 6, do versículo 16 ao 21, diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Queridos, esse texto aqui que traz essa passagem que João destaca, o momento em que Jesus anda sobre o mar, diferente de Mateus e Marcos, ele enfatiza aqui apenas o momento em que os discípulos estão vivendo aquela tormenta dentro daquele barco, e ele destaca os temores daqueles discípulos. O texto fala que eles estavam possuídos de temor, quando Jesus se aproximou andando sobre o mar. Mas eu quero destacar aqui, enfatizar para os irmãos a respeito de algo muito pertinente e com certeza tem a ver com a sua vida e a minha vida, que é a questão do medo dos temores. Eu quero, com esse texto aqui, brevemente destacar e refletir com os irmãos a respeito da finalidade e o fim dos nossos temores. Medo é um estado afetivo, segundo a psicologia nos orienta, é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência do perigo. É temor ou ansiedade, seja ela irracional ou também fundamentada. Ou seja, o medo ele pode ser tanto irracional, algo do imaginário, ou talvez fundamentado. Quem nunca sentiu medo? Quem nunca teve seus temores? Ou quem ainda não os tem? Seja ele racional ou seja ele fundamentado. Seja medo por coisas reais ou por coisas irreais, coisas imaginárias. Todos nós, se não tivemos, temos ou teremos medo. E hoje nós estamos vivendo aqui esse dualismo do aspecto do medo, do aspecto real e imaginário. Temos razões hoje de fato para temermos, mas também temos os temores sendo criados em nossa imaginação. E a pandemia tem suscitado isso em nós. Suscitado os reais temores, mas também aqueles imaginários. Mas no texto que nós lemos, meus queridos, nós temos aqui os discípulos convivendo com os temores fundamentados, aqueles razoáveis, mas também temor imaginário. A escuridão, o balanço do barco, que o texto aqui narra para a gente, e o vento eram reais. Os discípulos estavam se dirigindo para o outro lado do lago, para Cafarnaum. Já tinham navegado cerca de 5 quilômetros, que é o cálculo aproximadamente aqui de 25 a 30 estádios, aproximadamente 5 quilômetros. E eles conviveram ali com medo real, porque algumas circunstâncias, algumas situações eram reais. A escuridão era real. O balanço do barco era real. E o vento também era real. Ou seja, os eventos ali que sucederam eram reais. E eles tinham fundamentos para sentirem medo. Só que tem uma imagem que se apresenta diante deles, diante daquele temor ou dos seus temores, que o faz ainda suscitar ainda mais medo nos discípulos. E ainda que aquela imagem, aquele homem que estava andando sobre a imagem fosse real, porém, a interpretação que eles deram àquela imagem
ela não foi de toda real, pois aquela imagem não era para assustá-los mais do que eles já estavam, mas era para acalmá-los. Quando seus temores, os temores dos discípulos aumentaram diante daquela imagem, o que Jesus faz é tranquilizá-los, dizendo que era ele que estava ali e que eles não precisavam temer. Sou eu, não temais. Ou seja, os discípulos estavam ali convivendo com os temores reais, as circunstâncias adversas, a escuridão, o vento, o balanço do barco, mas aquela imagem, que para eles, até chegarem à conclusão do que era uma imagem que suscitou ainda mais medo. Ou seja, o que lhes causou mais medo com aquela imagem, na realidade, não deveria. Mas assim eles interpretaram, que era, a princípio, uma imagem assustadora. Eu quero destacar aqui primeiro os temores reais, falar um pouco deles. Primeiro, a escuridão. A escuridão significa que a visibilidade estava difícil. E quando a visibilidade está difícil, quando nós estamos na escuridão, tudo pode ficar confuso. As imagens podem ficar distorcidas à nossa frente. Viver na escuridão é assustador e é desafiador. É ficar sempre na dúvida, na incerteza, na insegurança. E esse era o ambiente ali para os discípulos, um ambiente de escuridão, de incerteza, de dúvida, de intranquilidade com a questão da visão e com o que estava ocorrendo, que também era real, como era o caso do mar agitado. O texto fala que o mar estava agitado, ele se empolou, ou seja, estava extremamente agitado. E com esse vento, né, que agita, o barco agitado, os tripulantes daquele barco não tinham firmeza. O barco balançava para todos os lados. O barco balançava para cima, subia e descia. Esses movimentos faziam com que eles perdessem a firmeza. Eles poderiam até ver, visualizar, ainda que na escuridão, alguma coisa para sustentá-lo, mas não conseguiam chegar até lá. Pensavam estar próximo de algo que pudesse se firmar, mas não conseguiu também se firmar neles. Ou seja, os discípulos estavam numa escuridão, num ambiente escuro, com dificuldades na visibilidade, e também estava balançando, estava perdendo o tino, como o Salmo 107 fala, daqueles que vão ao mar, se lançam ao mar e enfrentam as grandes tempestades. E a outra realidade do medo dos discípulos era o vento. Um vento que o texto fala que é um vento rijo, um vento forte, um vento resistente, que impede aqueles homens de pensar razoavelmente para tomar as decisões mais coerentes e racionais para aquela situação. O vento forte balança o barco, o vento agita o mar, mas aquele vento forte também balança e agita os pensamentos daqueles discípulos que ficam possuídos de temores. Portanto, meus queridos, medo da escuridão, do mar agitado e do vento forte são medos reais. Talvez você já deva ter sentido medo, né, da escuridão, se não a escuridão literal, mas a escuridão talvez da sua vida emocional, de não encontrar saída, de não encontrar um lugar para se firmar, de não encontrar firmeza para se posicionar diante das circunstâncias adversas. Você e eu certamente já vivemos ou experimentamos esses medos reais, medo da escuridão, de um mar agitado e de um vento forte. Diante daquele cenário turbulento e de trevas e assustador para o discípulo, surge ali uma imagem, a imagem de um homem que os assustam ainda mais. A imagem de um homem andando sobre o mar. Quando nós estamos assustados, meus queridos, qualquer outra imagem diferente tende a nos assustar ainda mais. Porém, aquela imagem não era uma imagem de um homem qualquer e também não era uma imagem para assustá-los, mas era a imagem do Senhor Jesus, para trazê-los segurança, tranquilidade para os seus temores, para as suas ansiedades e fazê-los chegar seguro ao seu destino. E é isso que acontece. E o que acontece quando eles reconhecem que aquele que estava vindo até eles era o próprio Jesus, o Salvador, o seu Senhor e o seu Mestre? Diz o texto que agora passa-lhe, eles se acalmam. Diz o texto no versículo 1: Então eles de bom grado receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Depois do medo, depois do temor, dos temores reais, mas também imaginários,
Agora, eles experimentam o sossego, a tranquilidade com a presença de Jesus. A escuridão, ainda que não tivesse amanhecido, a presença de Jesus trouxe-lhe clareza, iluminou seus caminhos, iluminou as suas mentes. O mar agitado, que trouxe segurança, agora eles se sentem seguros. A falta de firmeza, falta de convicção, agora são substituídos pela confiança. Suas mentes agora conseguem raciocinar para tomar as medidas mais razoáveis e necessárias. O vento forte que incomoda, o vento que agredia a pele e que trazia ainda mais sensibilidade e fragilidade àqueles discípulos. Aquele vento agora é transformado, como a gente percebe aqui na sensação e na tranquilidade que agora houve dentro daquele barco. Na realidade, eles passam a não sentir medo daquele vento forte. É como se uma brisa viesse trazer agora refrigério e alívio para os seus temores e ansiedades. O vento forte não mais assusta, ainda que ele continue, porque agora eles têm a presença do Mestre. É só assim, meus queridos, que o texto aqui nos afirma que eles chegaram ao seu destino. Depois que eles receberam de bom grado o Mestre, o Senhor, o Salvador Jesus dentro do seu barco. Só assim é que eles chegaram ao seu destino seguros, depois de receber a Jesus, depois de reconhecer os seus temores, depois de depositá-lo todos eles aos cuidados do Salvador. Os temores são da nossa humanidade, mas a confiança, a segurança e a nossa tranquilidade, ela vem do Senhor. Eu não sei qual é a escuridão, eu não sei qual é a agitação, eu não sei qual é o vento forte que bate na sua vida, que faz com que você perca a visibilidade das suas razões, a visibilidade das soluções dos seus problemas, a dificuldade de se firmar, de se sustentar. Eu não sei quão tem sido forte o vento que bate sobre a vida emocional, relacional na sua casa, mas o texto aqui nos garante que quando eles reconhecem, e reconhecem, não apenas reconhecem, mas recebem a Jesus de bom grado naquele barco, eles conseguem chegar ao seu destino. O meu desejo aqui, tanto para mim, para todos vocês, ainda que a escuridão pareça ser a certeza na sua vida, ainda que o mar continue agitado, ainda que o vento continue muito, muito forte, mas saiba e creia que quando você receber esse Jesus de bom grado, reconhecê-lo como seu Salvador, como seu Mestre, seu guia, você e nós chegaremos ao nosso destino. Que não seja essa pandemia que possa causar em você temores mais do que os reais. Que ainda assim, mesmo sendo reais os seus temores, com a possibilidade de doença, com medo das consequências desse isolamento, da quarentena, que eles, mesmo sendo reais, eles não façam você sucumbir à realidade da tranquilidade, da confiança, do sossego que nós encontramos quando Jesus está dentro do nosso barco e nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida, o capitão do nosso barco e aquele que tem todo o poder para cessar a tormenta, para trazer para a gente brisa suave no lugar de um vento forte e para trazer luz às nossas densas trevas. Que Deus abençoe, meu querido. Tenha uma boa noite, uma noite de paz, de tranquilidade. Que o Senhor Jesus esteja presente no barco da sua vida. Mas assim, agradecemos por esse momento e louvamos a Deus por isso, mas rogamos a Deus pela sua vida, pela tua casa, pela tua paz, em nome de Jesus. Amém.